E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a correção da avaliação trimestral. Então vamos lá, pessoal, para a questão. Leia o texto abaixo. A política valorizando o humano, o pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional valorizou o pensamento racional e criou condições para que surgisse o discurso ou a palavra filosófica. Essa afirmação evidencia que a política e a filosofia A. Depreciam o pensamento humano? Em hipótese alguma, sabemos que não, muito pelo contrário. Né? B. Estão distantes do discurso racional? Em hipótese alguma que elas estão voltadas, sim, como o próprio texto fala, para o pensamento, para o discurso racional, e não distantes. C. Estão excluídas das invenções humanas? Em hipótese alguma, ambas são invenções humanas. Letra B. D. Possuem raízes consideradas comuns. Letra E. Propõe a discussão irracional em uma hipótese alguma. A discussão tem que girar em torno da razão. Então, nesse contexto, a resposta é letra D. Possui raízes consideradas comuns. Porque é assim, pessoal. Com a invenção da política, surgem três aspectos decisivos para o nascimento da filosofia. Quais são esses aspectos? Primeiro, a ideia da lei, como expressão da vontade de uma coletividade humana que decide por si mesma o que é melhor para si e como ela definirá suas relações internas. Foi algo fundamental. Dois, também, outra questão, o surgimento de um espaço público, que faz aparecer um novo tipo de palavra ou de discurso, diferente daquele que era proferido pelo mito, daquele discurso totalmente fantasioso. E a letra, ou melhor, outra questão aqui, a 3. A política, ela estimula um pensamento e um discurso que não procuram ser formulados por seitas secretas, dos iniciados e mistérios sagrados. Muito pelo contrário. Ela procura ser públicos, é, os ensinamentos transmitidos, comunicados e discutidos. Essa questão, a discussão, o debate, isso é fundamental para a filosofia, ou seja, um pensamento que todos podem comunicar e transmitir. São essas as bases da questão da invenção da política. Isso foi fundamental. Vamos para a próxima. E vamos lá. Leia o texto abaixo. Dentro da cultura estão assuntos relacionados com política, religião, arte, artesanato, economia, linguagem, práticas e teorias, crença e razão. O mundo realmente de aspectos os mais complexos. Como se não bastasse a amplitude de assuntos a serem estudados, ainda surgem problemas os mais variados. Exemplos disso são os seguintes temas que pertencem ao campo da antropologia cultural: onde termina a biologia humana e se inicia a cultura? Quais as influências da biologia sobre a cultura e desta sobre a biologia humana? O ambiente tem a ver com a cultura? Quer dizer, da influência da cultura sobre o ambiente? Então, de acordo com esse texto, o conceito de cultura utilizado pela antropologia cultural é representado a partir da ideia de que cultura é o afastamento dos estudos na área de humanas. Não, né, pessoal? Bem, conflito entre seres humanos também não é nesse contexto. Conjunto de obras da sociedade humana também não. Crescimento tecnológico humano. E a letra E, desenvolvimento moral dos povos humanos. Exatamente. Letra E. Inclusive, Marilene Chauí, ela nos auxilia na compreensão da cultura, na medida em que explica a cultura, caracterizada no primeiro momento como as obras que o homem produz na sociedade. Aos poucos passou a significar a relação dos humanos com o tempo e no espaço. Certinho? Vamos lá para a próxima.
Leia o texto abaixo que trata do legado da filosofia grega para a cultura ocidental. Podemos destacar como uma das principais contribuições da filosofia grega a ideia de que a natureza segue uma ordem necessária e não casual ou acidental, ou seja, a ideia de que ela opera obedecendo a leis e princípios necessários. De acordo com esse texto, para os primeiros filósofos, a natureza A. Apresenta obstáculos intransponíveis para o conhecimento humano. B. Encontra sua explicação definitiva nos mitos de origem. C. Manifesta-se como parte de um princípio divino. D. Opera de acordo com o princípio da aleatoriedade. A letra E. Organiza-se a partir do princípio da racionalidade. Exatamente. A filosofia grega, que é a própria filosofia em si, entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem e causas do mundo e de suas transformações, da origem e causas das ações humanas e do próprio pensamento. É um fato tipicamente grego. Vamos para a próxima. Vamos lá. A origem da filosofia, alguns pensadores gregos, admirados com a realidade insatisfeitos com as explicações dadas pela tradição e mitos, começaram a fazer perguntas e a buscar respostas. Esses pensadores perceberam que a verdade do mundo e do homem não era algo misterioso e secreto, que precisasse ser explicado apenas pelos deuses e mitos. Esses pensadores acreditavam que o mundo poderia ser conhecido por meio da crença, em hipótese alguma, da emoção também não, experiência não é nesse contexto, imaginação não, era pela razão, certo? Porque na realidade esses pensadores, como nós já sabemos, nós já estudamos, que é a origem da filosofia, ela buscava justamente isso, um conhecimento mais racional, um conhecimento voltado para a razão. As pessoas já não estavam mais satisfeitas com aquele tipo de conhecimento que era totalmente fantasioso, que não respondiam de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais voltada para a racionalidade. Entende? Então, esses pensadores, os pré-socráticos, principalmente começaram trabalhando o quê? Essa questão da razão, tá certo? Começaram a valorizar o pensamento racional, principalmente depois de algumas invenções, como já foi colocada aqui, né? A invenção da escrita, a invenção da moeda, a invenção da política, do espaço público, tudo isso contribuiu para trabalhar mais a questão do pensamento racional. Certinho? Então vamos lá para a próxima. É importante deixar claro que a mitologia grega, em suas origens mais remotas, está ligada a uma visão de mundo de caráter religioso. Ao contrário, à medida que avançamos no tempo em direção aos nossos dias, a mitologia vai se esvaziando do significado religioso e ganhando principalmente um caráter artístico. Em outras palavras, no século XV, ao retratar uma deusa greco-romana, como Vênus, o pintor Sandro Botticelli não a encarava como uma entidade religiosa, mas como um ideal estético, certo? Então vamos lá, com base nesse texto, a mitologia grega A. Condenou o desenvolvimento de estudos práticos na antiguidade, em hipótese alguma, esse não era o objetivo. B. Criou uma base racional para explicar as crenças populares, também não. Deixou uma herança cultural importante no mundo ocidental, exatamente. Ou, na verdade, mesmo em termos de antiguidade, é muito difícil fazer uma separação entre mitologia e arte. A arte da Grécia Antiga, por exemplo, trata essencialmente de temas mitológicos, e foi através da arte que tomamos contato com a mitologia grega. Além de uma grande quantidade de templos, arquitetura, de esculturas,
A literatura grega é a principal fonte que temos dessa mitologia. Então foi uma herança muito rica. Tá certo? Então, pessoal, até mais. Até a próxima aula.